Olá a todos! Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E eu gostaria de fazer um comentário antes de começar, que é o seguinte: muitas pessoas se sentiram ofendidas quando eu falei dos Templários. Pessoal, não sou eu que estou falando, eu só estou traduzindo, ok? O que eu estou falando está no livro, não sou eu que estou falando, está no livro. A pessoa não gostou do que está no livro, vai lá no site do Gary Wayne, o autor, reclama com o Gary Wayne. Eu só estou aqui pegando algumas partes que ele colocou aqui, traduzindo para o pessoal que não tem o livro, que não sabe inglês, né? E eu coloco alguns pequenos comentários a mais, mas tudo que eu estou falando vem do Gary Wayne, pessoal. Eu sei que as pessoas ficam ofendidas com algumas coisas, mas a pesquisa é ampla, tem muitas referências aqui, e se você entrar lá no site do Gary Wayne, vai ter mais referência ainda, vai ter imagens, vai ter figuras, vai ter tudo isso, certo? Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque hoje o assunto vai ser pior do que o mais quente, vamos dizer assim, mais dramático do que o anterior, porque a gente vai dar continuação, a gente vai falar sobre São Bernardo e os monges beneditinos. E parece que é uma coisa simples, só que é pesadíssimo, Então assim, para quem não gostou do que está escrito no livro sobre os Templários, fecha o ouvido, porque agora o negócio vai esquentar, vai começar a esquentar pra caramba. O livro ele vai esquentando e agora vai começar a borbulhar, ok? Então assim, se prepara aí. Ah, Afonso, por que você está traduzindo esse livro? O pessoal gosta do livro, eu também estou lendo o livro, estou achando interessante. Ele está colocando as referências aqui, me parece que está correto, certo? Quem discorda dele, vai lá no site dele, vê as referências, compra o livro, lê, refuta cada uma das 500 referências que ele colocou aqui, beleza, entendeu? Só que o meu trabalho aqui é simplesmente pegar o livro e fazer um comentário dele. Isso que eu estou fazendo, capítulo por capítulo. Tô colocando tudo? Não, ainda não tô colocando tudo, mas o assunto de hoje é quente. Então vamos lá, parece simples, né? Vou dividir esse vídeo em duas partes, avisando aqui. A parte 1 é quente e a parte 2 é super quente, ok? Então vamos lá. Antes de começar, eu tô fazendo uma pré-divulgação do curso Segredo das Ervas e das Especiarias, vai estar pronto esta semana aqui, se tudo der certo. E esse curso ele vai estar disponível para quem quiser comprar ele individualmente, mas também vai estar disponível para todo mundo que está na área de membros, onde tem esse monte de curso aqui e mais este monte de cursos aqui também, e custa $7 por mês, ou seja, está saindo muito barato, está saindo centavos cada curso, se você quiser assistir todos no mês. Se você quiser assistir, por exemplo, 10 cursos no mês, que aqui tem mais do que 10 cursos, certo? Vai sair tipo 70 centavos cada curso. Ou seja, tá um valor bacana. Se você quiser fazer só um curso por mês, ainda assim, todos esses cursos aqui, eles têm valor maior do que $7. Ou seja, se você assistir um curso por mês, você está no lucro também. Pois bem, dito isso, tem cursos aqui, ó, casamento bíblico, networking, liderança, aprenda a vencer a timidez, kefir, um monte de curso aí para vocês, e esse mês vai estar o curso de ervas e especiarias também. Então vamos lá, vamos por partes. São Bernardo e os monges beneditinos. Então se prepara aí, senta na cadeira. De acordo com Mark Hale, que é um autor que ele está citando no livro aqui várias vezes, a Ordem dos Templários era uma ordem iniciática elitista de dupla face, duas faces, ok? Uma que você vê, a outra que você não está vendo. Pois bem, era uma ordem hipócrita que escondia outra ordem secreta dentro dela, completamente diferente daquela que estava em exibição para o mundo, que o mundo estava vendo. Então, como e por que os Templários puderam se tornar poderosos? Ordem endossada pelos cristãos quando eles acreditaram que Jesus não era uma manifestação do Criador. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam basicamente o que o pessoal fica falando por aí agora, que o Messias ele saiu vivo da cruz e aí foi ter filho com Maria Madalena e aí teve descendentes e bababá, bababó, bububu. Basicamente é isso. Pois bem, o que está dizendo no livro, estou traduzindo para vocês, isso aqui não são minhas palavras. Os Templários eles acreditavam que Jesus era apenas mais um profeta como Maomé ou Buda. Diz aqui no livro com as referências. Ponto. Agora continuando aqui. Esperava-se que os iniciados, presta atenção, cuspissem na cruz, negando Yahushua como Messias. Ele diz aqui, ele tem os documentos, etc. Tal. Eu olhei isso aqui, eu achei absurdo, mas ele coloca a documentação, então assim, eu acho no mínimo esquisito. Esperava-se que os iniciados dos Templários cuspissem na cruz, negando Yahushua como Messias. É o que diz aqui no livro, não sei o que eu tô falando, pessoal. Ah, Afonso, eu não concordo. Discute com o cara, com o Gary Wayne, ok? Gary Wayne.
Pois bem, o artigo 4 da regra secreta da ordem afirma que nenhum príncipe ou sumo sacerdote conhecia a verdade, pois se soubesse não teriam adorado a cruz de Cristo. A regra secreta da ordem dos templários fazia uma distinção entre os membros regulares, ou seja, os membros inferiores, e os irmãos consolados, os adeptos, que eram os guardiões da mensagem. Ou seja, a mesma coisa, você tem um grupo que vai defender sem saber o que está defendendo e tem um grupo que sabe exatamente o que está acontecendo. Sou eu que estou falando isso, pessoal, eu sei que incomoda muitas pessoas. Está aqui, no livro. Vai lá e discute com o Gary Wayne, ok? Eu olhei assim e falei, nossa, ok. Continuando aqui. A regra secreta da ordem foi registrada no livro de Batismo de Fogo e os Segredos estabelecidos pelo mestre Roncelin. Irmãos consolados não derivam por coincidência dos cátaros gnósticos, os perfect, ou seja, aqueles que receberam o consolamentum. Os irmãos consolados eram os puros, que já estavam em contato com o divino, prontos para se reunir ao reino da luz, de onde foram expulsos durante a revolta dos anjos caídos. Apenas os irmãos consolados conheciam a regra secreta da ordem. Ok, o que está dizendo no livro. Continuando. Além disso, o artigo 4 do documento Roncelin detalha o segredo que apenas os irmãos consolados sabem, o segredo que permanece oculto dos filhos da Nova Babilônia, como na Babilônia do tempo do fim, de que o propósito da ordem dos templários não era proteger os peregrinos, mas sim para conquistar o mundo e estabelecer um reino unido. E ele coloca isso aqui como governo mundial, Reino Unido, sobre o qual o grande monarca reinará. Quem? O anticristo. Na visão do cara do livro, especificamente, pelo que eu estou entendendo até o momento, quem está criando a nova ordem mundial que o pessoal fala, tentando consolidar os governos do mundo, são os templários, que são os caras que controlam maçonaria, que controlam Rosa Cruz, que controlam um monte de sociedades secretas. É o que ele está colocando aqui, certo? Pois bem, continuando. Em 1127, as escavações dos templários em Jerusalém foram concluídas. As lendas acreditavam que eles recuperaram a Arca da Aliança, ok, lenda, tesouros de ouro, o vasto conhecimento de Salomão e outros conhecimentos antigos e dos essênios. Novamente, de acordo com Knight e Lomas, a literatura enoquiana autêntica e o conhecimento que continha o conhecimento antigo e pré-diluviano escondido nas abóbadas secretas do templo foi por Salomão e novamente mais tarde pelos essênios também foram obtidos pelos templários. Assim, os templários acreditavam que eram os anjos designados para guardar a pedra do céu. A pedra do céu. Pegou essa? A pedra do céu. O Santo Graal. Eles entendem a pedra do céu como o Santo Graal. Interessante que os muçulmanos eles ficam idolatrando um cubo quadrado que tem uma pedra do céu que um anjo entregou na terra, segundo diz o profeta dos muçulmanos. Interessante, um comentário aqui interessante. Pois bem, mas eles eram os guardadores da pedra do céu. A Ordem dos Templários foi criada para proteger o Graal alegórico, segredos pré-diluvianos e conhecimento ilícito celestial, de acordo com Wolfram, e reafirmado por Markale, assim que os descendentes dos Templários determinarem o indivíduo destinado, certo? O autêntico rei do Sangreal, o novo reino, a nova Atlântida, renascerá e reinará por este grande monarca. Além disso, é no castelo de Gisor, na torre do governador, que forma a entrada principal da cidade em uma rua chamada Grande Monarque, onde este grande monarca fará sua grande aparição antes de reunificar a Irmandade de todos os homens. Irmandade de todos os homens. Interessante. Bom, essa torre aqui que o pessoal está falando que ele está falando que o capeta vai chegar, né? Pois bem, muitos pensam que a igreja romana primitiva foi instalada por Constantino, que a influenciou e alterou a forma original da igreja de Jerusalém. Acredito, diz o autor, que Constantino via o cristianismo em termos geopolíticos como uma força convenientemente poderosa para aproveitar a esperança futura de seu império em dificuldades, de maneira semelhante a que o rei Shapur havia infligido o zoroastrismo a Pártia. Constantino concebeu uma identidade para todos os países do império, não como romano, mas como uma nova marca de um cristianismo alterado.
Os gnósticos, em particular, acreditam que, em um esforço para unir ainda mais e fortalecer seu domínio sobre o Império Romano, Constantino fundiu os pagãos adoradores do Sol do Império no novo catolicismo romano patrocinado pelo Estado no ano de 325 d.C. Afinal, Constantino foi originalmente o sumo sacerdote do culto do Sol, conhecido como Sol Invictus. Veja bem, Constantino era o sumo sacerdote do culto do Sol, conhecido como Sol Invictus. Ele era o sacerdote, ok? Além disso, o catolicismo, particularmente, após a queda do Império Romano, prontamente adotou rituais pagãos, símbolos e até mesmo alguns deuses, que foram transformados em santos lendários, uma prática que parece ter ocorrido com mais frequência na Inglaterra do que em outro lugar. Mas tem um ponto interessante aqui. Tem um vídeo que se chama Os Segredos do Egito no Vaticano. Você encontra aí no YouTube. Tem um vídeo de uns 40 minutos. Aonde tem lá o Museu do Vaticano, não é de Roma, do Vaticano, onde eles mostram todas as múmias que estão lá dentro, todos os deuses egípcios que estão lá dentro. Uma série de coisas. Tem a princesa não sei o que, a múmia da princesa não sei o que, tá lá dentro, certo? As igrejas lá de Roma, a quantidade de obeliscos, são 13 obeliscos que vieram do Egito, com hieróglifos, certo? Tem uma igreja em Roma, que é a igreja que tem uma coisa muito cheia de santos atrás, e tem uma estátua do que o pessoal diz que seria a Virgem Maria, certo? E tem uma estátua e logo aos pés, um pouco para o lado, tem um papiro com hieroglifos do Egito antigo que o pessoal trouxe, um vidro para as pessoas apreciarem. Agora, o que tem a ver o papiro do Egito com tudo isso? Tipo assim, eu não tenho a menor ideia. Mas o que ele está falando aqui para mim faz muito sentido. Ou seja, o pessoal mesclou o paganismo que tinha com o cristianismo da época para tentar fazer um bem bolado ali para melhorar, vamos dizer assim, o desempenho do Império Romano. Constantino, o sumo sacerdote do Sol Invictus, certo? Fundiu ainda mais o Sol Invictus com o catolicismo, introduzindo símbolos panteístas, datas religiosas e rituais no catolicismo que permanecem como parte do cristianismo até hoje. Celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, mas esta data não era o nascimento de Yahusha, pois ele provavelmente nasceu no outono. Yahusha nasceu 6 meses depois de João Batista, e alguns pensam que João Batista nasceu por volta de março, colocando o nascimento de Yahusha por volta de setembro ou outubro. Além disso, Lucas registrou que os pastores viviam nos campos próximos na época do nascimento dele, vigiando seus rebanhos à noite, sugerindo que o nascimento do Messias ocorreu durante os períodos secos do ano, que provavelmente teriam sido entre junho e o final de outubro, e não durante a estação chuvosa do inverno ou início da primavera, quando os rebanhos teriam sido confinados nos estábulos. Então vamos lá, para quem não entende isso é o seguinte: durante a chuva, o rebanho ele não é largado, muitas vezes, de ovelhas principalmente, no pasto. O pessoal coloca ele para dentro, para perto do estábulo. Durante o inverno, o rebanho fica dentro do estábulo muitas vezes. Então, veja bem, quando o Messias nasceu, ele nasceu, a Virgem Maria deu lá a luz a ele no estábulo, não é isso? Todo mundo sabe disso. É um lugar onde tinha lá, um lugar onde, em geral, tinha os animais. Só que, quando aconteceu isso, não tinha animal lá dentro. Não tinha ovelha lá dentro, não tinha nada, certo? É por isso que eles conseguiram ter ali o parto em paz naquele momento. Ponto. Além disso, Lucas diz, os pastores estavam do lado de fora, cuidando do rebanho. De noite. Se fosse no inverno, 25 de dezembro é inverno na parte norte, certo? Então, se fosse o inverno, os pastores não ficariam no inverno gelado, com um rebanho sem matinho nenhum para comer, certo? Não tem por que o pastor levar o rebanho num lugar que não tem mais mato verde, porque o inverno seca o mato todo, para os rebanhos ficarem lá pastando nada e eles ficarem morrendo de frio. Não faz sentido, certo? E outra, o lugar onde nasceu o Messias não tinha animal naquele momento. Então o que acontece? Estava liberado, não estava sujo, não estava com aquele problema todo que em geral estaria no inverno. Então o que dá para presumir? Dá para presumir que ele nasceu no outono. É o que ele está falando aqui. Todo mundo já chegou a esse consenso. Só que mesmo as pessoas que já estudaram isso e são da Igreja Católica dizem assim, ah não, mas tudo bem, a gente entende que foi um feriado pagão que foi cristianizado. Ok, mas você percebe que continua sendo a mesma data pagã? Continua aqui, vamos lá. Isso também dá credibilidade à noção de que um estábulo estava então disponível para Maria e José, já que não era estação chuvosa, de dezembro ou inverno, certo?
25 de dezembro foi, no entanto, um período pagão popular para a celebração do solstício de inverno e para a adoração do sol. Lembre-se, o cara que colocou isso aí era o sacerdote do Sol Invictus. Pois bem, 25 de dezembro foi a data comemorada do nascimento do deus do Sol, conhecido como Osíris, ou Baal, Adonis, ou Dionísio. Isto foi também a data de nascimento celebrada do deus Mitras, que foi curiosamente registrado como filho de Deus e a luz do mundo, um deus que também foi supostamente ressuscitado 3 dias após a sua morte. Ou seja, uma cópia do que iria vir, certo? Pois bem, a gente sabe que o capeta ele é muito inteligente. Bom, aqui tem uma imagem do pessoal entregando o bebê para Baal, certo? O tamanhão do bicho aqui, e todo mundo se curvando e tocando corneta enquanto está fazendo baixaria. Ok. Mudar a celebração do nascimento do Messias para 25 de dezembro foi provavelmente uma homogeneização política motivada do Império Romano sob uma nova religião católica do imperador Constantino. Constantino avançou ainda mais nessa homogeneização, movendo o sábado a partir do 7º dia, sábado, conforme instruído nos 10 mandamentos, mudando isso para o domingo. Tudo para venerar o que o Dan Brown descreve como o dia pagão do sol, que foi racionalizado para que os cristãos, como uma homenagem ao dia em que o Messias ressuscitou. Então as pessoas alegam isso até hoje. Não, tudo bem, era o 7º dia, mas aí teve um dia maior do que o 7º dia, que é o 8º. É isso que está escrito nos livros de catequese, inclusive, tá? É o 8º dia, porque é o dia que o Messias ressuscitou, ok? A semana tem 7 dias, pessoal. 7 dias, ok? E o pessoal diz assim, não, mas o 8º dia coincide com o 1º. Bom, tudo bem, vocês estão entendendo aqui. Isso aqui foi mudado lá no início, certo? O cara era sacerdote do Sol Invictus. Pois bem. Outras imagens de adoração do Sol foram posteriormente adotadas no cristianismo nesta época, de acordo com Dan Brown, como os discos solares egípcios transformados em halos para os santos católicos, junto com as imagens de Ísis amamentando seu filho milagroso e divinamente concebido, Horus, que supostamente se tornou o motivo aceito para as imagens de Maria e o menino Jesus que o pessoal faz, certo? Então vamos lá, tá vendo essa imagem aqui? Tá vendo isso aqui que é o sol, esse halo? O pessoal diz assim, o que é a aura em volta? Não, isso aqui é o sol atrás, tá vendo? É o sol. E as imagens dos indianos têm a mesma coisa, por curiosidade, né? São azuis, mas tem também o solzinho atrás. E não é só dos indianos, tem um monte de imagens, inclusive dos egípcios com sol atrás. E, bom, é complicado, certo? É no mínimo complicado. A gente tá vendo, é lógico que o Messias não estaria fazendo símbolos maçônicos, nem nada disso. A gente sabe tudo isso, certo? Pois bem. Continuando aqui, ó. Os egípcios com o sol atrás, e aqui o pessoal pegando e profanando a mãe do Messias, certo? Colocando aqui essa solzinho atrás também, certo? Fazer imagem, pessoal, é só profanação de algo que é importante. Mas tudo bem, continuando aqui. Aqui todo mundo sabe, o pessoal idolatrando sempre o sol, isso não é novidade. Eu penso assim, desculpa, eu sei que tem muitas pessoas que gostam do pessoal aqui que carrega o sol e tudo mais, mas é assim, eu penso que muito dessas coisas aqui é como se fosse um sindicato de religião. Se você pegar o vídeo que eu acabei de falar sobre os segredos do Egito no Vaticano, você vai ver os obeliscos, você vai ver os deuses egípcios que estão lá no Museu do Vaticano. Por quê? Porque em sã consciência alguém pegaria coisas lá do Egito, pegaria e levaria até o lugar da sua igreja, onde você diz que só existe um Deus. Por que alguém faria isso, entendeu? Mas é cultura, pessoal, é uma igreja, percebe? É um lugar que deveria ser, em tese, santo. Não deveria ter ídolos ali, principalmente dos pagãos ainda por cima, certo? Pois bem, continuando aqui. Um papa posterior, ele diz aqui, tá? Silvestre, nascido como Gelbert Aurillac, também conhecido como monge beneditino, foi um gnóstico e herege. Tá falando que um papa foi herege. Um gnóstico e herege que encorajou e trouxe grandes avanços na ciência, matemática e arquitetura por meio do seu próprio conhecimento de base ampla que obteve dos árabes na Espanha. O Papa Silvestre era famoso por seu conhecimento dos estudos orientais, das ciências herméticas e, claro, da magia.
Sylvester viveu 100 anos antes das cruzadas, mas secretamente esperava que os europeus um dia recuperassem Jerusalém para retomar os tesouros do templo que possuíam o entendimento universal que estavam escondidos lá. E quem foi fazer isso então foram os templários que precisavam entrar lá. Isso certamente testemunha a exatidão e a validade dos gnósticos e maniqueus trabalhando com sucesso em seu caminho para a Igreja Romana e para o colégio, para destruir o catolicismo por dentro. Ok? Destruir o catolicismo por dentro. As fraternidades de construtores, então, após a queda do Império Romano, descendem do Colégio Romano dos monges beneditinos, as irmandades místicas formadas no século XII que construíram Chartres. Na verdade, os templários, voltando para os caras aqui, foram inicialmente alunos dos monges beneditinos. Os monges beneditinos foram os professores dos templários. Pois bem, então, na verdade, os templários foram inicialmente alunos dos monges beneditinos que ensinaram aos templários as técnicas de construção e ambas as ordens da serpente. É claro, sempre mantiveram laços muito próximos entre si. Templários reorganizaram as fraternidades maçônicas no século XII e tornaram-se patronos das primeiras fraternidades comerciais, que eram totalmente independentes da igreja. Pois bem, a gente para por aqui, já ficou um pouco pesado demais, pessoal, e é isso. Eu sei que algumas pessoas ficam ofendidas, de novo, as pessoas ficam, o Afonso falou isso, pessoal, só estou traduzindo, certo? Eu não falei nada, quem falou foi o Gary Wayne. Aí tem as referências aqui, eu não estou colocando referência para vocês, eu só estou pegando aqui, já está feito um bom trabalho, eu só estou passando para vocês o que está escrito aqui, certo? Pois bem, é lógico, a gente fica surpreso, a gente não imagina isso, não imagina, segundo ele diz aqui, que os caras cuspiam na cruz. E ainda vem um monte de gente que fala, não, esses caras eram os bonzinhos, se não fosse eles não existia cristianismo, não sei o que. Tipo, meu, você tá de brincadeira. Bom, mas a gente continua no próximo vídeo, a gente vai falar agora mais voltado para os monges beneditinos, mas essa parte aí já tem alguma informação de impacto, assim, que tipo assim, já estressa um pouco. Pois bem, e lembrando, pessoal, link abaixo da área de membros para os cursos. Os cursos aqui tem informação que vale a pena para o dia de hoje, especificamente. É óbvio que é interessante a gente ter conhecimento para entender os enganos que aparecem, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter conhecimento para fazer coisas que a gente já deveria ter aprendido, certo? Sourdough, por exemplo, todo mundo devia saber. Coisas como, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó, preparação de ervas medicinais, técnicas dos povos antigos, como é que faz um creme, como é que faz uma pomada, vamos dizer assim, como é que faz determinadas coisas, é interessante. Tem várias coisas aqui, corte de lenha, todo mundo devia saber também, claro. Ó, chucrute. Pessoal, como é que você vai passar pelo inverno se você não tivesse laranja, por exemplo, você está num país que é frio? Como é que você passa pelo inverno sem vitamina C, sem ter escorbuto? Bom, o chucrute, você vai conseguir a vitamina C que você precisa aqui, ó, no chucrute, certo? Tem um monte de informação aqui que é legal aprender para você ter, você já deveria ter. Os nossos pais já deveriam ter ensinado pra gente desde criancinha, mas não foi feito. Então eu tô tentando recuperar o que eu acho que é importante e tô passando aqui na forma de cursos. Quem está acompanhando lá na área de membros está pagando $7 por mês, é um valor pequeno, e você está acessando todos os meses, está acompanhando os cursos novos que tem lá. Todo mês tem um curso novo, certo? E é isso. Bom, então lembre-se, o link da área de membros abaixo. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Até mais.